Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Pita Assessoria Educacional e aqui no canal Pita Educacional. Bom, hoje é terça, é dia de a gente falar sobre educação. E hoje a gente vai começar uma nova playlist, quer dizer, um novo conjunto de vídeos que foi me pedido aí pela galera por meio de e-mails e lá na página do Pita Assessoria Educacional. Pra gente conversar por um tempinho aí com alguns vídeos sobre tecnologia na educação. Então vamos falar um pouco sobre metodologias ativas, ensino híbrido, cultura maker, como é que a gente trabalha algumas estações por rotação, como é que a gente pode fazer algumas coisas, educação por pares, gamificação, tudo isso, tá? Então se prepara que é essa playlist. O primeiro vídeo já tá lá, que é sobre a geração alfa. Então, explicando quem é a geração alfa para a gente entender todo esse movimento e por que a gente vai trabalhar toda essa dinâmica, as estratégias diferenciadas. Hoje, a gente vai falar sobre o que é cultura digital, quer dizer, a competência que a BNCC nos pede, o que significa isso, tá? Então, vamos lá. Hoje, então, a gente vai conversar sobre isso. O que é essa cultura digital? Bom, lá na BNCC, uma das 10 competências gerais para a formação integral do sujeito é exatamente essa, cultura digital. Quando a gente fala sobre cultura digital, a gente não está falando sobre os alunos saberem mexer com aparelhos eletrônicos. Isso eles já sabem, aliás, mais do que a gente. A ideia da cultura digital é nós trabalharmos o uso ético e responsável de tecnologias em prol de, quer dizer, para que a gente possa criar e inovar, produzir novas tecnologias. Então é isso, eu vou preparar meu aluno para este movimento. Assim, ó, nós viemos de outra geração, então imagina, outro dia eu estava arrumando minhas coisas, achei meu diploma de datilografia. Ó como eu sou velha. Pois é. Então lá naquela época a gente aprendeu a mexer na máquina. Como é que eu utilizava o aparelho? Eu me lembro que no colégio, né, no ensino técnico, começava todo esse processo na chegada da tecnologia, a gente tinha 1000 disquetes grandes, menores, para ligar a máquina. Então a aula era para isso. Eu aprendi a fazer tabela, aprendi a usar o Excel, aprendi a usar o Windows. Não é essa a ideia, tá? Então uma coisa importante que a gente tem que ter não é esse que eu vou trabalhar. Eu não vou dar uma oficina de uso de tecnologia. Ou eu não preciso trabalhar a cultura digital no sentido de usar só os aparelhos. Quer dizer, se na minha escola ou na minha sala eu não tenho acesso à internet toda hora, ou eu não tenho super aparelhos modernos, quer dizer, o tablet, de repente alguns mecanismos para a gente produzir algumas coisas maker, então eu não trabalho cultura digital? Não, pelo contrário. O que significa isso? Significa eu entender que eu hoje vivo no mundo virtual e no mundo real. Então eu preciso trabalhar com os meus alunos também um comportamento tecnológico. O que é isso? Comportamento virtual. Lembra quando a mãe da gente diz assim, olha, cuidado para ir na rua, cuidado com os estranhos, olha como você fala, veja isso, veja aquilo. Lá pra gente brincar. Então a gente aprendia regras para viver neste mundo. É a mesma coisa. Então na escola também eu preciso trabalhar essas questões. Então vamos lá. Por exemplo, nós viemos de um mundo em que a gente chamou de pesquisa, coletar informação. De uma tecnologia super moderna que a gente chamava de Barça, lembra? Aí a gente usava 2 outras tecnologias, papel, massa e caneta, para dar Ctrl+V e Ctrl+C aqui, ó, no bração. A menos que a gente tivesse feito regressão, tivesse uma informação nova sobre o assunto pesquisado, todos os trabalhos eram iguais, era a mesma fonte. E a gente chamou isso de pesquisa por muito tempo no espaço escolar. Isso não é pesquisa. Se eu coletei uma informação, levei para a escola e muitas vezes não serviu para nada. Lembra, pesquisar significa eu ter uma pergunta. Essa é a pergunta que me move, a minha pergunta norteadora. A partir daí eu levanto hipótese, vou buscar possibilidades e respostas. Então eu preciso aprender a isso. Primeiro, como é que eu faço esse caminho? Como é que eu faço boas perguntas? Como é que eu coleto informações? De que fontes eu procuro boas informações? Então, trabalhar com os meus alunos, sim,
Olha, não é só jogar no Google qualquer coisa e lá eu recolho a primeira coisa que vier. Tem gente que fica na primeira página, que não sabe nem que as informações vão além daquela primeira página, ou que de repente aquela fonte foi paga, por isso que ela está ali em primeiro. Então, trabalhar com eles, veja, qual é a sua pergunta, qual é o seu foco, qual é a melhor fonte, essa fonte que você está lendo é segura? Quem escreveu? É baseado em quê? Então, eu hoje preciso trabalhar isso com os meus alunos, tá? Coletei dados, para quê? Para responder uma pergunta. Então, eu preciso ler, interpretar, saber falar sobre. Isso também é um comportamento tecnológico. Bom, eu preciso lidar hoje com fake news. Opa, notícias falsas. Se isso pode ou não pode, qual é a ação de compartilhar isso. Então, o que é curtir e compartilhar alguma coisa? Então, eu preciso trabalhar com os meus alunos. O que é fake news? A responsabilidade de curtir algo, quer dizer, eu estou dizendo para o mundo, ó, eu apoio essa ideia. Além disso, eu ainda estou compartilhando, quer dizer, estou passando para frente uma notícia. Ela é verdadeira, ela não é? Como é que eu investigo fontes? Como é que eu investigo as informações que me chegam? Isso é comportamento tecnológico. Eu preciso hoje na rede aprender a trabalhar em equipe, a lidar com a pluralidade. Então eu posso levar para a minha sala de aula vários textos sobre o mesmo ponto, sobre a mesma discussão, pontos de vista diferentes, lidar com os conflitos, lidar com as opiniões diversas, fazer grupos diferenciados. Isso é trabalhar comportamento tecnológico. Eu preciso hoje saber, por exemplo, trabalhar com metas, planejar, organizar a minha vida. Por quê? Porque se eu for trabalhar, por exemplo, home office, eu preciso saber isso. Eu preciso trabalhar com os meus planos, com as minhas metas. No mercado é isso. Então, isso é comportamento tecnológico. Eu preciso trabalhar com os meus alunos isso. Então, como é que a gente organiza os nossos projetos? Como é que a gente organiza um cronograma? Como é que a gente põe meta nisso, né? Qual é o poder da palavra? Hoje qualquer um produz qualquer coisa, ó. Eu tô aqui falando com vocês, estou produzindo conteúdo, eu podia escrever. Qual é o poder dessa palavra, escrita ou falada? Então, qual é a responsabilidade por aquilo que eu produzo? Vou trabalhar isso em língua portuguesa. Isso é comportamento tecnológico. Isso é saber lidar com ética e responsabilidade sobre aquilo que eu produzo, por exemplo, nas redes sociais. Então, estes itens colaboram com o aluno para que ele possa desenvolver essa ideia da cultura digital. Quer dizer, ele estar inserido nesse mundo tecnológico, não necessariamente usando o aparelho, tá? Então, essa é a nossa primeira lição, o primeiro ponto importante para a gente ter claro na hora da gente começar a trabalhar isso em sala, né? Eu trabalhar, por exemplo, hoje a leitura de imagens. Então, lá na BNCC, quando a gente fala sobre produção de textos, não é só mais esse texto escrito, essa imagem também. A imagem, por exemplo, é um dos textos mais utilizados hoje nas redes. Então, como é que eu leio essa imagem? Como é que eu percebo se ela não foi uma imagem manipulada ou não, o que ela quer me dizer, o que é além da imagem, não só um teste de visão, eu estou vendo isso, não. O que eu estou vendo além dela, o que ela me mostra, como é que a partir dela eu vou buscar outras informações para alimentar e criar em meu ponto de vista ou minha argumentação sobre esse determinado assunto, tá? Então, isso também é comportamento tecnológico. Isso também faço não necessariamente usando a aparelhagem, mas eu aprendo para usar com ética e qualidade essa tecnologia, tá? Então, como é que eu hoje, por exemplo, posso buscar informações sobre algo ou alguém? Então, de novo, lá sobre as fontes seguras. Como é que eu hoje vou armazenar essas informações? Eu posso estudar ou buscar conteúdos. Então, hoje, sobre, por exemplo, esse recurso que a gente está usando agora para estudar, que é o YouTube. Então, como é que eu trabalho também as múltiplas linguagens? Quer dizer, quando eu escuto, né, um podcast, quando eu vejo o vídeo, quando eu olho a imagem, quando eu leio a frase, quando eu olho o texto, quando eu busco as fontes, tudo isso que na linguagem, por exemplo, né, dentro da área de linguagem, em língua portuguesa, quando você me ensina a utilizar todas essas ferramentas, você está me ajudando
a desenvolver essa competência da cultura digital. Tudo bem? Então hoje é isso, hoje a gente vai começar bem breve. Então a gente já sabe quem é a geração alfa, que estava lá no nosso outro vídeo. Agora a gente entendeu o que significa trabalhar essa cultura digital. Como disse o Pierre Levy, lá no final do século, essa cybercultura que modifica nossos saberes, nossas transações, nossas relações, nossa maneira de viver e de conviver e de ser. Então, é a gente entender que quando a gente fala desse mundo digital, a gente não está falando só sobre aparelho, de novo, a gente está falando sobre comportamento digital, comportamento nas redes, né? Quanto tempo eu fico nas redes, por que eu estou lá, como é que eu vario os espaços e as possibilidades de interações, que tipos de interações eu posso e devo fazer neste mundo virtual. Então, cabe a nós trabalharmos com os nossos alunos a qualidade do uso tecnológico, tá certo? Essa é a nossa missão, essa é a nossa função. A partir daí, quando eu tenho uma situação, problema, que é o que a gente vai ver agora como as metodologias ativas me ajudam, como é que essa tecnologia pode ser mais uma ferramenta para que eu, então, crie e inove a partir daquilo que eu já tenho de conhecimento para resolver essas situações a que me são colocadas. Afinal de contas, é esta a nova função da escola. A que faz boas perguntas e que conduz a essa construção desses saberes por meio dos conceitos e dos processos que eu preciso ter para, então, resolver aquilo que me convidam, o que o mundo vai me convidar, ou que o espaço escolar me convida. Tudo bem? Muito bem. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o que são as metodologias ativas. Tá curioso? Então, acessa a playlist e terça-feira que vem a gente conversa sobre isso. Hoje, a gente, então, conversou sobre cultura digital. Sexta-feira, não esquece, se você quiser ouvir uma boa história e uma dica de livro, vem aqui no canal Pita Educacional. Se você gostou, não esquece, se inscreve, deixa seu comentário, acessa o sininho, curte, compartilha. Vamos fazer desse espaço um espaço de boas trocas. Quero aproveitar e agradecer a todo mundo que deixa comentário aqui e lá nas páginas do Instagram e do Face no Pita Assessoria Educacional. Muito obrigada e até a próxima!